Fala galerinha, aqui é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. Salve família, e como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem nessa terça-feira maravilhosa. Seguinte, antes de começar o episódio, deixar aquele recado rápido, me siga aí nas redes sociais, @Jeanjos, @Fuiterapia. Estamos tendo um crescimento muito legal aqui no podcast, eu estou muito feliz. Não esqueça de seguir e avaliar o podcast também, seja lá onde você esteja escutando. Siga a gente aqui, compartilha os episódios caso você se identifique, caso queira mandar para alguém que você acha que pode se identificar, compartilhe esse episódio. Comente também nos episódios, caso você tenha algum ponto a acrescentar. Algumas pessoas acabam me mandando mensagem por ser próxima a mim, né? E eu acho isso maravilhoso. Então pode me mandar mensagem também, caso você tenha algo que possa acrescentar. E tem acontecido um fenômeno muito massa que algumas pessoas têm, do nada, viram pra mim e falam assim: olha, eu tô escutando seu podcast, tô achando maneiro. Então, pessoas que eu não conheço tanto, talvez, pode ser até alguns conhecidos, mas eu fico muito feliz com isso. Continue escutando, espero que goste. Lembrando que isso aqui é um podcast sobre terapia, né? Mas basicamente sobre a minha vida. Então, compartilhe comigo também suas coisas e vamos trocar figurinhas aí sobre tudo que eu falo aqui. Pode ser? Vamos lá então, mais um episódio, O Difícil Ato de Perdoar, né? O nome já sugere aí, o episódio de hoje vai ser um pouco sobre perdão, né? E perdão e como eu seguir em paz através desse perdão, né? Através de praticar o perdão. Então, como de praxe, vamos fazer um background aqui sobre essa questão dentro da terapia, mas na verdade eu nunca tive uma dificuldade assim com perdão em si, em perdoar. Eu sempre tive muita facilidade, na verdade, de perdoar algumas coisas. Só que pensando nisso, né, roteirizando esse episódio aqui, eu percebi que o perdão que eu achava que eu praticava nada mais era do que um fingir normalidade. Que quem é dos primeiros episódios aí, quem já escutou os primeiros episódios, sabe o que eu tô falando. Na verdade, era mais um fingir normalidade e talvez até um pouco de baixa autoestima, pensando aqui agora. Porque pra mim era muito fácil eu ignorar o que tinha acontecido ali comigo, né, especificamente naquele cenário, e seguir minha vida, só que eu ainda remoía um pouco aquilo ali por algum tempo, né? Então eu acho que não existia um perdão em si, mas talvez meio que inconsciente o perdão era praticado a longo prazo, médio a longo prazo mais ou menos. Acho que deu pra entender? Tomara que sim. Então eu nunca tive dificuldade em si de. Não, acho que eu vou pro inverso. Eu remoía as coisas, só que eu só deixava que aquilo. Só deixava que a poeira baixasse em relação àquilo depois de um tempo, então o perdão ele acontecia de uma forma ou de outra. E eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão do perdão que eu falo aqui, né? Porque é importante, mas nunca tive essa dificuldade. Tipo, eu nunca fiquei com raiva, assim, por muito tempo, né? Tipo assim, eu remoía um período, mas depois, a médio e longo prazo, aquilo ali dava uma baixada, né? Então a poeira dava uma baixada e eu aí seguia a minha vida, né? Como precisa ser. Continuava trabalhando, continuava estudando. Mas eu segui a minha vida. E teve alguns episódios assim na terapia, né? Fazendo terapia com a Júlia. E teve alguns episódios assim que foram bem marcantes. E o primeiro assim que me lembra na minha cabeça, eu não sei se eu já citei aqui, mas se eu já citei, me perdoe, mas eu acho que é interessante falar de novo, que é uma vez eu tava chorando as pitangas sobre uma parada na minha vida específica, uma situação, um cenário X. E esse cenário envolvia algumas coisas relacionadas à minha família. E eu tava chorando as pitangas ali, meio que culpando, né, um pouco a forma de eu estar naquele momento, culpando um pouco a minha criação, tá ligado? Aí a Júlia virou pra mim e falou assim: mas Jean, você acha que todo. Eu acho que eu falei isso aqui já. Falou assim: você acha que todo mundo, né, teve essa oportunidade que você não teve? Tipo assim, você acha eu citei esse exemplo no episódio de que você não é tão importante assim, né?
de dar a devida desimportância. Eu vou assim, será que será que só com você que isso aconteceu? Tipo assim, será que nem todas as pessoas, né? E será que talvez a criação dos seus pais também não influencia isso, tá ligado? Então ela me jogou um olhar para o outro que eu ali não conseguia ter ainda, né? E de fato, acho que faz muito sentido. Tipo assim, é muito mais fácil eu jogar, né, a responsabilidade para cima de outra pessoa do que eu internalizar aquilo, entender o que aconteceu e logo em seguida, né, o objetivo final, perdoar em cima daquilo, né? E essa frase me pegou e eu lembro muito dessa sessão específica. E essa frase me pegou muito porque de fato faz sentido, né? De fato faz sentido porque nenhum episódio na nossa vida é único, né? E certamente já aconteceu com outra pessoa e isso de conseguir espalhar, né, para que já aconteceu em outras pessoas, espalhar na própria mente que, putz, isso aqui não é um fator único a mim, né? Já aconteceu com outras pessoas também ajuda nessa questão. E tem todo um processo, né, de reconhecer quem que é a pessoa, do que está acontecendo com a vida dessa outra pessoa também, e entender que a gente, né, infelizmente, não é um alecrim dourado. Infelizmente não, acho que felizmente, na verdade, né? Eu acho que eu não queria ser um alecrim dourado. Então, esse foi um episódio marcante que ela falou isso. E teve um outro episódio também que foi um pouco parecido. Aí eu já tava falando sobre uma pessoa, uma menina específica que eu tava ficando na época, que eu tinha ficado incomodado com uma situação. E ela falou dessa mesma maneira. Ela falou assim: imagina, você não, né, a gente tem que olhar também como essa pessoa, tipo assim, ela tem isso, ela teve aquilo, né? A vida dela, pelo que você me fala, não foi tão fácil, então, tipo assim, às vezes ela não sabe lidar com essas coisas, né? Então a gente tem que olhar com certo carinho para os problemas das outras pessoas também, e obviamente, né, isso acaba resvalando na gente, e beleza, a pessoa tem que lidar com isso também, mas não é só jogar a culpa e falar assim, essa pessoa é horrível e eu não te perdoo por isso e vida que segue, né? Tudo bem, a pessoa pode até ser horrível, mas o sentido aqui do perdão não é exatamente ter que falar com essa pessoa, né? Então, vamos chegar lá. E o contrário disso, né? Quando eu sinto que quando não acontece o perdão, a gente fica até com hiperfoco na pessoa, tá ligado? Tipo assim, a pessoa fez alguma coisa comigo que foi muito paia, né? Foi muito triste, foi paia demais. E aquilo dói, né? Dói demais, né? As coisas que acontecem na gente que não são satisfatórias, dói muito e a gente fica com remorso ali, né? A gente fica remoendo um pouco a situação, pensando no que poderia fazer, pensando em como a pessoa foi paia com a gente. Só que isso, eu acho que isso tem que passar, eu acho que faz parte do processo, só que isso, quando fica se perdurando muito, né, a gente acaba ficando com hiperfoco na pessoa. E às vezes, quando, por exemplo, você ainda tem contato minimamente com essa pessoa, parece que a pessoa fica vivendo à mercê de você, tipo assim, para querer se mostrar para você que tá tudo bem, mas claramente você vê que não tá bem, né? A pessoa força ali algumas coisas e você vê putz, nada a ver, tá ligado? Então, quando não há essa prática do perdão, ou, tipo, aceitar o que aconteceu, você acaba ficando com muito hiperfoco na pessoa, hiperfoco, e acaba, né, ficando até um pouco doentio, a meu ver. Então, eu acredito que a não prática do perdão também cria um pouco esse hiperfoco na pessoa e na moral, ficar remoendo coisa do que passou, tá ligado? Tipo assim, eu acho, e de novo, eu acho que faz parte de um processo, eu acho que por um tempo é impossível não ter esse remorso, obviamente, né, isso varia de pessoa para pessoa, como esse remorso vai, quando, né, que esse remorso vai sumir, o prazo desse remorso, eu acho que também envolve muita terapia aí, né? Inclusive recomendo. Não sei se ficou tão óbvio assim com esse podcast. Recomendo, então, é, faz parte do processo a questão de remoer as coisas, de pensar sobre isso de uma forma objetiva e eficaz. Mas quando isso perdura por muito tempo, você fica com muito hiperfoco na pessoa, tá ligado? Então tudo que você faz na sua vida, na maioria das vezes, sempre tem que resvalar nessa pessoa, e isso é doentio demais, né? Então, assim, eu já fiz muito isso, né? Então,
parei com isso, espero que, né, se você já fez isso ou faz isso, espero que você pare com isso também, porque é triste, né, e dói também pra você, né, então esse ato é complicado. E, no fim das contas, o perdão não precisa, não significa, né, precisar conviver com a pessoa, ou até mais que isso, não precisa você chegar pra pessoa e falar assim, fulano, eu te perdoo, tá ligado? Não é sobre isso, né? O perdão é mais seu contigo mesmo, tá ligado? Tipo assim, você internalizar aquilo né, que aconteceu, pensar sobre aquilo. Não necessariamente você precisa criar um tipo de afeto com aquela pessoa por causa do perdão. É basicamente pensar e falar assim, mano, isso aqui aconteceu, a pessoa foi paia comigo, a pessoa vacilou comigo, a pessoa foi muito, né, otária comigo, mas dane-se ela ou foda-se ela. Eu não sei se eu posso falar palavrão em podcast, então foda-se ela, porque dane-se fica muito esquisito. Foda-se ela, tá ligado? Vixe, tem criança que escuta aqui, galera. Então, dane-se ela. Dane-se a pessoa. E vida que segue, mano. Amanhã você tem que trabalhar, amanhã você tem coisa pra fazer, final de semana tem aniversário do seu brother pra ir, tá ligado? Tipo assim, sua vida tá acontecendo. Então, perdão, de novo, né? Você não precisa chegar pra pessoa e falar assim, eu te perdoo. É mais uma questão do tipo, beleza, aconteceu, foi paia, eu remoí, né? Passei aqui pelo meu processo de luto, mas é isso, né? Eu te perdoo, fulano, mentalmente, vida que segue, e não quero mais essa pessoa na minha vida. Basicamente isso. É importante falar que, né, existem cenários específicos, existe uma escala aí de criticidade, né, em cenários específicos, em situações que acontecem na vida das pessoas, né? E eu acho que a cada cenário existe também uma dificuldade desse ato, né? Mas eu acho que, eu não vou falar todos, porque acho que pode até polemizar, eu não tô afim disso, mas eu acho que a maioria dos cenários tem um lado do perdão que precisa ser ativo, sabe? E faz parte do processo, eu acho. Faz parte do processo, sabe? Eu, felizmente, nunca passei por cenários muito graves, né? Situações muito graves específicas, então eu não consigo falar bem sobre como seria nesse cenário, mas pelas minhas vivências, eu acho que todo cenário, eu acho que se acontecesse comigo também, eu iria um pouco para essa linha de pensamento. Eu acho que quase todo cenário tem uma linha do perdão ali, né? Tem uma linha do aceite, né? Tipo, eu aceito que aquilo aconteceu, agora vamos ver o que que a gente tem que fazer que tem que ser praticada, sabe? Porque, de novo, a gente vive, porque senão a gente começa a viver à mercê daquilo, a gente fica com hiperfoco na situação e na pessoa, e a gente não tem paz, nunca na vida, né? Se a gente fica ali remoendo, 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 fulano, 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 situação, 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 a gente nunca vai ter paz na nossa vida, e, né, uma vida sem paz, nó, é um inferno, né? É uma situação, assim, um pouco mais complicada. Então, né, diante essa escala aí de criticidade, né, de situações específicos, eu acho que na maioria das situações essa questão de perdão tem que fazer valer, sabe? E de novo, não que perdão você precisa conviver com a pessoa, você precisa aceitar essa pessoa, você precisa criar um afeto com essa pessoa, longe disso, né? Longe disso. É um ato de que você aceita aquilo que aconteceu, remoe o que tinha que remoer, processo que tem que processar, né? Um processo mesmo específico, mas depois, mano, a vida tem que seguir, né? A vida tem que seguir, infelizmente, né? A vida é essa, ela não para, então a gente precisa passar um pouco assim por questões que para que a gente vive em paz, né? E tem uma situação muito específica, e até uma situação até engraçada que exemplifica um pouco isso, porque é uma situação assim um pouco pífia, tá? Desculpa pela situação, mas é engraçado porque eu, né, como eu já falei aqui algumas vezes, eu sou muito do futebol e eu sou um cruzeirense apaixonado. E teve uma situação específica com um jogador X que não merece ser citado aqui nesse podcast. E eu tava conversando com o meu melhor amigo, né, sobre que ele também é cruzeirense,
sobre essas questões e aí tava rolando um jogo, né, com esse jogador X e tudo mais. E aí ele tava falando assim comigo assim, nossa, velho, poderia acontecer muita coisa ruim com fulano, né? Tipo assim, putz, ele podia tanto machucar, ele podia tanto se fuder, ele podia tanto errar tal coisa e tudo mais. Aí eu respondi pra ele falando assim, mano, essa pessoa não faz zero diferença na minha vida, mas zero diferença mesmo que eu não consigo nem desejar um mal pra ele, tá ligado? E eu acho que vai um pouco nessa linha de pensamento, sabe? Tipo assim, a pessoa passou pela sua vida, aconteceu situações específicas. E beleza, né? Remoí, sofri problemas e afins. Mas depois de um tempo, tipo assim, nossa, essa pessoa, né, já não faz zero diferença na sua vida, então, tipo, você não é capaz nem de desejar coisas ruins pra pessoa. Na verdade, eu acho que isso até deixa a gente um pouco amargurado. E é ruim, né? Então, eu acho que a linha do perdão, quando você sente que a situação já tá, né, já tá massa, já tá tipo assim, beleza, a situação passou, morreu, vida que segue, eu acho que vai muito nessa linha de pensamento, quando você não consegue nem lembrar que essa pessoa existe, tá ligado? Muito menos ficar desejando mal pra essa pessoa. Muito pelo contrário, né? Na verdade, eu pratico muito o contrário. Eu falo assim, mano, eu só quero que essa pessoa seja feliz da forma com que ela acha que deve e me deixe em paz, tá ligado? Tipo assim, né? Dependendo da situação, eu só quero que ela me deixe em paz, velho. Ela tem que ser feliz pra me deixar em paz. Então, que ela seja feliz, porque a minha vida também vai um pouco nessa vida. Eu vou ser feliz independente dessa pessoa, né? A vida não para, a vida tem que continuar de novo. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã tem que ir pra academia, amanhã tem que fazer tal coisa, final de semana tem isso, final de semana tem aquilo. Então, tipo assim, a vida não para. Então, o perdão, ele vai servir, né, igual ele serviu pra mim, pra basicamente conseguir seguir em paz a nossa vida, né? É só seguir em paz. Então, se fulano tá feliz, que ótimo pra ele. Eu vou continuar seguindo, né, a minha vida, eu vou continuar tendo a minha paz agora por isso, tá ligado? E eu acho que isso é uma prática. De novo, eu acho que é difícil, né? Até porque tá no nome desse episódio. É um ato difícil de fazer, é um ato difícil de acontecer. Faz parte de um processo que às vezes é bem doloroso, mas eu acho que é importante a gente praticar o perdão em diferentes escalas, igual eu pratiquei na minha vida. Fechou, time? Mais um episódio feito aqui, ó, que delícia. Muito obrigado por escutar mais um episódio. Lembre de me seguir nas redes sociais, @geanjos, @fuiterapia. Teremos muitas novidades ainda acontecendo por aqui. Eu estou muito empolgado com o podcast, estou muito empolgado com as reproduções, com os plays, né? Com as pessoas que estão seguindo a gente. E é isso. Muito obrigado, tá? Aqui, eu adoro o final desse podcast. Eu adoro a vinheta final. Então, escute pra você ver como é que fica bom. Valeu? Tamo junto? Fui!